amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje nós temos uma presença muito bacana, muito legal, que vai falar um pouco dessas questões relacionadas a direito eleitoral que estão aí como assunto do momento. Então hoje eu vou conversar com o meu amigo, professor Alexandre Rolo, que é professor de Direito Eleitoral na pós-graduação Lato Sensu do Damásio IBMEC aqui em São Paulo. Alexandre Rolo, seja bem-vindo. Rutinaldo, que alegria estar aqui com você. Você é um querido amigo, é uma satisfação estar aqui conversando com você e com aqueles que nos ouvem a respeito desse assunto tão palpitante, né, que foi o indeferimento do registro da candidatura do Deltan Dallagnol. Mas então é uma satisfação estar aqui com você. Você que é um querido amigo, você que é um professor assim como eu, você que é advogado assim como eu, foi meu colega no conselho da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo. Aprendi muito com você lá no conselho. Eu continuo ainda conselheiro, eu sou repetente. Enfim, é uma alegria estar aqui com você conversando sobre um pouquinho de direito eleitoral. Imagina, querido, você é muito gentil e eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite para estar aqui falando desse assunto que, como eu disse na introdução, e é fato, é um assunto do momento e as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Então eu entendi que seria conveniente conversar com aquele que indiscutivelmente é o pai da matéria, não é? Alexandre, mas antes de nós entrarmos propriamente naquilo que vai ser objeto da nossa conversa, eu gostaria que as pessoas pudessem conhecer um pouco, né, do Alexandre. Você estudou Direito por quê? Bom, eu sou filho de um pai falecido, né? Meu pai é falecido, mas que começou a carreira dele, o meu pai, Rutinaldo, sendo funcionário concursado do TRE. Então, meu pai lá atrás, em 1900 e bolinha, prestou concurso para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, né, para quem não sabe, a sigla, e se tornou, então, funcionário concursado do TRE. E a história é tão interessante e verdadeira que, na verdade, o meu pai conheceu a minha mãe se alistando como eleitora. Ela foi se alistar como eleitora, na época estava completando 18 anos, tinha recém-completado 18 anos, e foi se alistar no TRE como eleitora. E quem atendeu então a minha mãe? Meu pai. Meu pai que atendeu beleza. No balcão a minha mãe, na época, claro, não se conhecia. Essa história eu não sabia, porque eu te falei, eu conhecia teu pai, mas assim, eu não sabia dessa história. Aí conversa vai, conversa veio, namoraram, casaram, então eu praticamente nasci no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo por conta dessa situação que meu pai foi funcionário concursado. Aí ele acabou ficando alguns anos no TRE, saiu do TRE, se tornou, no meio do caminho aí também advogado, concluiu o curso de Direito e passou então a advogar com o direito eleitoral, justamente por conta dessa bagagem que ele tinha do TRE. Então eu acabei seguindo os passos do meu pai. Então, mas quando que você, assim, nasceu para você essa ideia de, olha, eu quero ser advogado como meu pai e trabalhar justamente nessa área de direito eleitoral? Eu não... Devo confessar que num primeiro momento, quando eu estava no colegial ainda na escola, eu ainda não tinha certeza absoluta que eu queria direito, tanto que eu cheguei até a fazer teste vocacional. Mas no final das contas eu acabei seguindo a linha do meu pai, né? Já tinha um pai que era advogado. Eu gostava muito de educação física, porque eu sou atleta até hoje, né? Eu sempre gostei de esporte. Então eu pensava também em seguir eventualmente o caminho da educação física. Cheguei a fazer teste vocacional, pensava em ser diplomata também, mas no final das contas eu acabei então seguindo esse caminho do direito. Tinha um pai que já era advogado, já tinha escritório montado, acho que era mais ou menos uma zona de conforto, então eu acabei seguindo também a área do direito. Fiz a faculdade de Direito da PUC aqui de São Paulo. Já no primeiro ano comecei a estagiar com meu pai. E aí foi? Aí foi, né? Aí você começa a ter contato com a matéria, com direito eleitoral especificamente, aí é ladeira abaixo. E quantos anos já... ladeira acima, não sei, né? No seu caso, indiscutivelmente acima. Mas, querido, me diga quantos anos, então, você trabalha diretamente com o direito eleitoral? Olha, se a gente for contar... o período de estágio. Então, se a gente for contar o período de estágio, eu entrei na faculdade de Direito... eu falando assim, eu entrego a idade, né, Rutinaldo? Mas, enfim, eu entrei na faculdade de Direito em 1989.
Então, meu primeiro ano da faculdade foi em 89. Mas já foi na democracia, que bom, né? Já é depois da Constituição de 88. Eita, que beleza, né? No ano seguinte. Então, eu entrei em 89 e já comecei a estagiar no escritório do meu pai. Então, já de alguma forma, já tinha algum contato com o direito eleitoral. Então, desde 1989. É claro que em 89 eu ainda era estagiário do primeiro ano da faculdade. Sim. Me formei em 93 na PUC. 94 eu já era advogado, prestei o exame de ordem. Na época, o exame de ordem tinha... A segunda fase era oral. Eu peguei essa fase, fiz o exame oral. Entrei na ordem, então, né? Tirei a carteira de advogado, me tornei advogado em 94. Em 94 também eu comecei o meu mestrado lá na PUC. Na PUC também. Terminei o mestrado em 98. Especificamente também a área de concentração é direito eleitoral. Não foi direito eleitoral, é direito das relações sociais. Tá, entendi. É uma área um pouco sim, mais ampla. Sim, eu exato. sei. Direito das relações sociais. Então, eu terminei o mestrado em 98 e o doutorado também na PUC em 2006. Então, hoje eu sou mestre e doutor desde 2006, o doutorado, né? Então não é hoje, né, que nós estamos em 2023, já faz bastante tempo. Tenho mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo. Que legal. O Alexandre, agora avançando um pouquinho mais, como a gente tinha já conversado um pouco antes, realmente as questões de direito eleitoral estão aí postas, não é? E o que eu observo é que em função até dessa questão da mídia e do fato das sessões dos tribunais, de uma forma geral, serem transmitidas, então as pessoas hoje participam muito mais, né, ou têm muito mais informação relacionada a isso do que em outras épocas. Entretanto, o que eu noto é que isso é positivo por um lado e negativo por outro, né? Então, assim, eu gostaria que você fizesse aí uma reflexão sobre... Você considera, por exemplo, que esse modelo que nós temos, né, notadamente com relação à justiça eleitoral, ele é positivo dentro dessa perspectiva do controle eleitoral? O que eu estou falando para traduzir em miúdo? Estou perguntando para você, o modelo brasileiro de gestão das eleições e do processo político pela justiça eleitoral, você considera que é o melhor modelo? Olha, Rutinaldo, eu não poderia dizer que eu considere o melhor modelo. Eu acho que qualquer modelo, qualquer sistema tem as suas características fortes e fracas, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nós estamos numa era que é a era da informação. Sim. Então, na era da informação, a informação circula com uma rapidez tremenda, então as pessoas estão mais bem informadas mesmo. Quando a gente fala em direito eleitoral, a gente pode imaginar que é algo muito longe do cidadão comum, mas na verdade não é. O cidadão comum é eleitor. Sim. E como o eleitor que é o principal agente do direito eleitoral. Sim. Nós temos o princípio da soberania popular. O princípio da soberania popular previsto, veja que interessante, eu até falo isso nas minhas aulas, a certidão de nascimento do direito eleitoral é justamente o princípio da soberania popular. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Sim. E nós somos o povo, a população brasileira é o povo. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. Pois é. Eleição, direito eleitoral. Ou diretamente, aí vem o plebiscito, o referendo a iniciativa popular. E a iniciativa popular. Então, quando a gente fala em direito eleitoral, nós não estamos falando de nada longe da população. É importante que a população saiba, claro, não precisa saber o detalhe do detalhe, mas saber como as coisas funcionam. Saber, por exemplo, que nós temos sistema proporcional e sistema majoritário. Sim. Pelo sistema majoritário, a gente elege presidente, governador, prefeito e senador. E pelo sistema proporcional, os deputados e vereadores. É bom que a população tenha uma ideia mais ou menos de como a coisa funciona. O sistema é perfeito? Não é. Mas qual é o sistema que é perfeito? Será que o sistema norte-americano é perfeito? Não. Digo para você que não. Será que o sistema lá, sistema eleitoral na França, na Inglaterra, são sistemas perfeitos? Não. Então, assim, nós não temos um sistema perfeito, mas nós temos um sistema muito, muito interessante. Eu sou, por exemplo, um fã da urna eletrônica. Há quem critique a urna eletrônica. Eu sou fã da urna eletrônica. Eu também. Eu acho que nós tivemos um avanço colossal em relação à urna eletrônica, em relação ao que a gente já tinha antes da urna eletrônica. Antes da urna eletrônica era uma urna de lona e cédula de papel. Sim, e aí tinha o escrutinador. Nossa, era terrível. Era fora voto quando... a voto. Você
você despejava os votos em cima da mesa e ia votar. E tinha que ter uma fiscalização muito grande, sobretudo porque quando se identificavam votos em branco, então a gente tinha muita preocupação quanto a isso, né, no momento ali em que se estava fazendo o escrutínio disso. Era tudo, era muito complicado. O calor que tinha, Sim, porque você eu me fazia lembro. a apuração em ginásios, e aí você não podia... Era isso mesmo. Em ginásio. Então é um ginásio enorme, um monte de gente apurando, aquele calor, aí fala assim, não, liga o ventilador. Não pode ligar o ventilador. Olha o que nós estamos falando. Ligou o ventilador vai fazer os votos voarem. As cédulas vão voar. Então nem o ventilador podia ligar, então era voto a voto, às vezes sumia a voto Sim. caía embaixo da mesa, então assim, isso não existe mais, tinha muita fraude nesse Sim. momento dessa apuração, e hoje com a urna eletrônica não existe mais nada disso. Sistema é perfeito? Não é perfeito, mas a gente avança a cada momento e eu acho que a gente está no caminho certo. Tá, então, mas de uma forma geral você considera que esse mecanismo que se emprega no Brasil, desse controle do processo eleitoral pela justiça eleitoral, é um modelo que embora, claro, como toda invenção, seja no caso de natureza política humana, está num processo permanente de modificação, e a gente entende que é para melhor nesse caso. Mas, assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, a gente que é do meio político, né, tem muita gente que acha que esse modelo de ter esse controle judicial do processo eleitoral, que não seria o melhor modelo, que, na verdade, por quê? Porque há quem diga, né, e eu não estou dizendo que é o que eu penso, eu estou assim colocando para fins de debate mesmo, que as eleições do Brasil têm um turno que é o da urna e um turno que é o turno judicial. E isso também, para alguns, encarece, sobretudo, dentro desse processo de construção das campanhas, a própria movimentação das campanhas, o investimento que se tem que fazer nelas. Porque hoje, por exemplo, não é possível prescindir, isso no meu entendimento, de uma campanha eleitoral que não tenha necessariamente uma estrutura jurídica especializada e competente. Perfeito. Eu sou a favor da justiça eleitoral, da justiça especializada. Eu acho que em vários países, por exemplo, você tem sempre uma autoridade eleitoral. Uhum. Então, isso é importante a gente Sim. saber. A gente sempre tem uma autoridade eleitoral. Tem autoridade eleitoral que é independente, não é nem poder executivo, nem legislativo, nem judiciário. Tem autoridade eleitoral que é vinculada ao poder executivo, que não me parece que seja a melhor das soluções. E a nossa autoridade eleitoral é uma autoridade eleitoral ligada ao Poder Judiciário. É um ramo especializado do Poder Judiciário que é a Justiça Eleitoral. Eu sou a favor desse modelo de controle das eleições e tem que ter. Claro, eu também acho. Algum controle tem que ter. Ou alguma autoridade eleitoral tem que ter, e tem no mundo inteiro. Que seja, na minha opinião, feita pelo Poder Judiciário, que são pessoas técnicas. No caso da Justiça Eleitoral, nós temos um dado a mais, porque não são só juízes togados, por exemplo, Sim, que integram falar isso também com você. Os tribunais. Então, por exemplo, nos tribunais eleitorais, quer no TRE, quer no TSE, além dos juízes togados, nós temos, por exemplo, 2 representantes da advocacia. Sempre 2, que são pessoas de notável saber jurídico, etc. e tal, que são os chamados juristas. Então, no TSE, nós temos 5 togados e 2 advogados ou advogadas, que são os juristas. Nos TREs, a mesma coisa. E isso faz com que a gente tenha aí diferentes cabeças pensantes. Sim. E isso, no meu ponto de vista, aprimora o exercício da jurisdição eleitoral. E também eu acho interessante porque no que se refere, aproveitando o que você está dizendo, e é importante fazer esse esclarecimento às pessoas, a todas e todos que nos assistem, que no caso da justiça eleitoral você não tem um quadro que é efetivo, digamos, por assim dizer, para as pessoas compreenderem de uma maneira mais fácil, de juízes, porque assim ela vai mudando, né? Isso, alguns dizem que gera também uma certa insegurança jurídica, né? Por isso também que eu gostaria de trazer esse assunto, para que você pudesse falar um pouco sobre essa mudança ou essa estrutura de ter a justiça eleitoral mudando, né, a sua formação periodicamente, é positivo
ou é negativo? Você considera isso um mecanismo de dúvidas jurídicas, instabilidade jurídica em algum modo, insegurança quanto à fixação de entendimentos ou própria orientação de campanha? Ou você considera que isso é sim importante e que isso contribui dentro do processo político, e se contribui exatamente em quê? Veja, Rutinaldo, eu acho que essa é uma questão que tem vantagens e desvantagens. Tá. Qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é justamente esse rodízio. Então, as cabeças vão mudando, os entendimentos vão mudando, o Brasil não fica refém, entre aspas, de 7 ministros, por exemplo, do TSE. Sim. E são aqueles 7, porque no TSE são 7, né? Nos TREs também são 7. Então você não fica, entre aspas, refém daqueles 7 ministros do TSE por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Isso não acontece. Então como você falou, nós temos um rodízio, os magistrados do TSE ficam no máximo por 4 anos. Sim, que é 2 e 2. 2 biênios, né? 2 e 2. E com isso a gente tem, então, uma oxigenação do pensamento. Então, isso me parece ser uma vantagem. Qual que seria a desvantagem disso? Pode gerar aqui e ali um pouquinho mais de alteração jurisprudencial, justamente porque as cabeças mudam. Então, um pouquinho de insegurança jurídica. Eu não estou querendo dizer com isso que não é estável do ponto de vista jurídico. Isso, o que você está dizendo é que, em função da modificação da formação do tribunal, eventualmente aqui e ali você pode ter uma mudança de pensamento jurídico quanto a determinada circunstância de fato, que às vezes pode até ou ser interpretação. Bom, que às vezes pode até ser Sim, bom. que pode melhorar. Exato. Né? A compreensão que se tenha do direito com relação a isso. O ministro Marco Aurélio falava o seguinte: olha, eu decidi 2 anos atrás de um jeito, agora eu estou decidindo diferente porque eu evoluí. Sim. Estou meditando melhor, estudei mais e agora o que eu pensava lá atrás, eu já estou pensando diferente hoje. Por quê? Porque eu evoluí. O ministro Marco Aurélio sempre falava isso quando ele mudava de ideia nos pensamentos dele lá no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o magistrado ele não tem que ficar engessado o resto da vida. O direito é dinâmico, você sabe disso. Sim. Então, a gente não fica... Agora, isso não significa que em qualquer tribunal e na Justiça Eleitoral seja da mesma forma, que a Justiça Eleitoral possa mudar de ideia todo dia. Porque mudar de ideia todo dia, aí gera insegurança jurídica. Então, essa é a vantagem que eu diria. Você ter uma oxigenação, com isso você possibilita aqui e ali até alteração evolutiva da jurisprudência da Justiça Eleitoral. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que, principalmente na primeira instância, você tem pessoas, magistrados, juízes e promotores, pouco conhecedores da matéria. Eu vou chegar nesse ponto também. Pouco conhecedores da matéria. Neste ponto, eu preferiria, por exemplo, o modelo da Justiça do Trabalho. Qual que é o modelo da Justiça do Trabalho? Você tem um concurso para juiz do trabalho e a pessoa se especializa na matéria trabalhista. Ministério Público do Trabalho, mesma coisa. Você tem um concurso para o Ministério Público do Trabalho e a pessoa se especializa naquele tema ligado ao direito do trabalho e processo do trabalho. No eleitoral, principalmente na primeira instância, nós temos, é meio complicado, porque a gente trabalha com juízes estaduais e promotores estaduais que acumulam a função eleitoral. Então, na verdade, é o juiz da família que acumula a função eleitoral. O juiz criminal é o promotor da infância e da juventude que acumula a função eleitoral. E eles não dão o destaque, digamos assim, a importância que eles deveriam dar, no meu ponto de vista, não dão a importância que eles deveriam dar à matéria. Eles estão mais preocupados com a vara criminal deles e não com o eleitoral. O eleitoral é um puxadinho, entre aspas. E não poderia ser assim, afinal de contas nós estamos trabalhando com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, com eleições. Então, mas voltando aqui à questão, e dentro do que você falou há pouco, se nós admitirmos a possibilidade desse concurso nesse modelo que, pelo menos nesse aspecto para você, seria melhor do que nós temos hoje, com relação, digamos, a uma primeira
instância, só para as pessoas entenderem aqui, da Justiça Eleitoral. Então, se houver o concurso, você não vai ter, então, o engessamento desse pensamento, porque nós teríamos aí sim, pelo menos ainda que fosse em primeira instância, a fixação de um pensamento, e aí como seria a formação do tribunal nesse aspecto, se nós tivéssemos, por exemplo, um concurso específico voltado à carreira da justiça ou da magistratura eleitoral, especificamente? Então, a gente poderia separar as coisas. A gente poderia fazer, por exemplo, na primeira instância de uma forma e na segunda instância no TSE manter do jeito que está. Entendi. Então, o TRE a gente mantém do jeito que está. São 2 desembargadores estaduais, 2 juízes estaduais, 1 desembargador federal e 2 advogados. No TSE, 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Mantém, isso mantém. Em sistema de rodízio. Na primeira instância, aí sim, a gente poderia ter Então, eu já pensei nisso, mas eu tenho dúvida. Eventualmente, estamos conversando aqui, né? Sim, mas vocês têm modelo perfeito, né? Não, como você falou, tudo tem vantagem e desvantagem. Exato. A minha dúvida, eu já pensei sobre isso. A minha dúvida, até porque a minha percepção quanto às dificuldades, porque os juízes realmente nas suas varas já tem os compromissos, assim, a gente sabe que no geral assim, o volume de trabalho é muito grande e ainda a isso Exato. tudo se somar mais a justiça eleitoral, a gente sabe que é um trabalho bastante difícil, até porque também eu acho que as questões de natureza política, elas são muito específicas e tem uma sistemática, e a sensibilidade do juiz com relação a isso, eu acho que ela tem que ser uma sensibilidade política. Né? O que não significa apartar-se da dimensão jurídica do processo político eleitoral. Então são coisas que na minha concepção convergentes especificamente. Agora, o que ocorre? A minha dúvida seria, se houvesse esse concurso dentro desse modelo, como seria o mecanismo de promoção numa carreira? Não, perfeito. Né? Porque assim, Tem será razão. que haveria interesse? Tem razão. Porque aí você chegaria ao tribunal como, de que maneira? E isso, na verdade, para o juiz, dentro do processo de ascensão na carreira, Perfeito. é algo que interessa. Mas a gente poderia pegar, por exemplo, metade das vagas faz mediante Exatamente. promoção. Ou ampliaria, de repente, exato. as vagas no tribunal. Isso, eu acho que assim, tá vendo? teria que... Olha, aqui em 1 minuto a gente já está chegando aí a algumas conclusões, de repente. Então, por exemplo, a gente pode... são 7 juízes no TRE de São Paulo, que é pouco, pelo tamanho de São Paulo é pouco. A gente poderia transformar isso em 14. Desses 14, 7 vêm pela promoção da carreira e os outros 7 mantêm do jeito que é hoje, por exemplo. Então tem jeito da gente achar um caminho que possa até aperfeiçoar o sistema. Sim. E no TSE é a mesma coisa. Sim, a gente manteria metade da formação que e a outra metade de carreira que vai evoluindo na carreira e vai sendo promovido. Então, até porque eu acho interessante isso também desse modelo da justiça eleitoral, de você ter os juristas lá, gente que fica por um determinado período dando a sua contribuição dentro disso que você fala, e eu concordo, de oxigenação do pensamento jurídico com relação às questões eleitorais. Então, eu acho que realmente a gente tem que refletir sobre isso. Agora, avançando um pouco mais, o que eu gostaria aqui da gente já poder explicar para todos que nos assistem, antes da gente entrar na questão da ficha limpa e depois do caso específico que nós vamos tratar. Mas, assim, o que é, ou essa questão da inelegibilidade, né? O que diferencia essa questão do que é do cidadão que é alistável do que é inelegível? Primeiro de tudo, para que a gente possa seguir aqui avançando na nossa conversa. Vamos lá, Rutinaldo. Inelegibilidade é o seguinte, o prefixo IN antes da palavra elegibilidade significa não elegibilidade. Então, o inelegível é aquela pessoa que não pode se eleger, não pode ser candidata, não pode ser eleita. E as inelegibilidades, elas têm natureza constitucional ou infraconstitucional. Então, existem inelegibilidades na Constituição e existem inelegibilidades na chamada Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 64 de 90. E é importante também que os amigos e as amigas entendam que a candidatura, para eu poder ser candidato, eu preciso requerer o registro da minha candidatura à Justiça Eleitoral, não é algo automático. Então, por exemplo, decido ser candidato, eu preciso pedir uma autorização para a Justiça Eleitoral. Eu preciso entrar com o meu pedido de registro para a Justiça Eleitoral, como você sabe. Então, Justiça Eleitoral, quero ser candidato. A Justiça Eleitoral vai abrir, então, um processo de registro de candidatura e, nesse processo de registro de candidatura, o que a Justiça Eleitoral vai verificar? Se eu, que quero ser candidato,
preencho as condições de elegibilidade, que é diferente das inelegibilidades. Claro. Condição de elegibilidade são pressupostos positivos. Então, eu preciso preencher, por exemplo, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade. Alistamento eleitoral é condição de elegibilidade. Idade mínima. Sim. É filiação partidária, é condição de elegibilidade. Ou seja, eu não posso ser candidato se eu não estiver vinculado a um partido. Por exemplo, porque não tem candidatura avulsa no Brasil. Então, eu preciso estar filiado a um partido político. Filiação partidária é uma das condições, pleno exercício dos direitos políticos, é uma das condições de elegibilidade. Então, eu tenho que preencher essas condições de elegibilidade e a Justiça Eleitoral vai verificar se eu preencho ou não no processo de registro. Também no processo de registro, existe a possibilidade de um amiguinho impugnar o outro, de um candidato impugnar o outro. Então, eu peço o registro da minha candidatura e você, que é meu adversário lá no município, vai dizer o seguinte: opa, o Alexandre não pode ser candidato porque ele está inelegível, ele tem uma condenação, ele foi condenado criminalmente no passado, etc. e tal. Então, ele está inelegível por conta dessa condenação anterior. Pela prática do crime A, B ou C, ele está inelegível. E aí você vai impugnar o registro o meu pedido de registro de candidatura. Então, no processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral, então, vai, no final, dizer: o Alexandre pode ou não ser candidato. Eu, Justiça Eleitoral, vou deferir o pedido de registro ou vou indeferir o pedido de registro. Para dizer se defere ou se indefere, a Justiça Eleitoral analisa se estão preenchidas as condições de elegibilidade e se a pessoa incide ou não em alguma inelegibilidade. Quer dizer, então a primeira questão aqui, dentro do que você está nos explicando, seria o quê? Se a pessoa não reunir as condições necessárias para ser candidato, a Justiça Eleitoral indefere, ou seja, ela diz assim: olha, você não vai ser candidato, você não pode ser eleito porque você não reúne todas as condições de elegibilidade. Isso. Esse é um ponto. Perfeito. Agora, por outro lado, se a pessoa preencher dentro do que você explica todas aquelas condições, vamos chamar assim, então ela pode ser candidata e ela pode ser votada. Só que aí precisa ver, a Justiça Eleitoral precisa dizer: olha, você está em condições, você vai para a urna eletrônica. Isso, basicamente é isso. A Justiça Eleitoral precisa autorizar. Não basta eu querer ser candidato, eu preciso conseguir registrar a minha candidatura e, para isso, eu preciso preencher alguns requisitos previstos na Constituição Federal e, eventualmente, na legislação infraconstitucional. Agora, um parênteses, que eu acho que as perguntas, pelo menos eu recebo isso frequentemente, as pessoas me perguntam: e a situação do preso, por exemplo? O preso, ele pode votar, não pode votar, é elegível, não é elegível? Tem a questão da diferença daquele que é condenação definitiva para aquele condenação cautelar. Explica isso daí pra gente. Bom, você já deu mais ou menos a resposta. A questão do preso, a resposta é depende. Depende da situação. Ele é um preso com condenação definitiva ou ele é um preso provisório? É um preso por prisão preventiva ou por prisão temporária? Se é um preso que está cumprindo pena já com o trânsito em julgado, então a pessoa cometeu já foi condenado, já está reconhecida a culpa. Isso, cometeu um homicídio, foi processado, recorreu, transitou em julgado a condenação, está cumprindo pena. Essa pessoa que está cumprindo pena por condenação criminal transitada em julgado está com seus direitos políticos suspensos. Porque todo aquele que tem condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação, está com os direitos políticos suspensos. Esse é o artigo 15.3 da Constituição Federal. É uma das hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Quem está com direitos políticos suspensos não vota e não pode ser votado. Porque a suspensão dos direitos políticos, você não exerce direito político, você está com os direitos políticos suspensos. Então, esse é o preso com condenação transitada em julgado, condenação criminal transitada em julgado. O preso provisório, ele não tem suspensão dos direitos políticos. Portanto, o preso provisório pode votar e muitas vezes vota porque já é um esforço da Justiça Eleitoral em todos os estados de levar urnas eletrônicas até o CDP, né, o Centro de Detenção Provisória. Então, nos centros de detenção provisória,
os presos que se habilitarem previamente terão direito de votar, porque eles estão com os direitos políticos não suspensos ainda. Sim. Só vai suspender se transitar em julgado a condenação. Como a pena é provisória que ele está cumprindo, ele está ainda no exercício dos direitos políticos e, portanto, o voto para ele, mais do que poder, seria um dever, porque o voto é obrigatório no Brasil para o brasileiro acima de 18 anos e até 70 anos. De 18 a 70, o voto é obrigatório no Brasil. Outra questão que eu acho que é interessante também que a gente explique às pessoas é a situação do analfabeto, porque também é algo que as pessoas perguntam, que as pessoas dizem assim, olha, a pessoa para ser candidata, ela tinha que ter uma determinada formação mínima, alguns sustentam isso, não estou dizendo que é o que eu penso. O que eu estou querendo aqui viabilizar o esclarecimento das pessoas que nos assistem o analfabeto é uma situação, mas o que seria, primeiro, esse analfabeto? O analfabeto pode ser eleito, não pode ser eleito, pode votar, não pode votar. O que seria considerado analfabeto nesse entendimento, na interpretação que a Justiça Eleitoral tem feito com relação a isso, até porque, né, se a pessoa eventualmente for analfabeta e não podendo eventualmente ser candidata, você vai explicar isso, como é que eu apuro isso, né? Como é que eu digo que uma pessoa é analfabeto a ponto de inviabilizar, por exemplo, a participação dela dentro desse processo político para ser votada, por exemplo? Bom, vamos lá. Então, o analfabeto, ele é alistável. Então, para o analfabeto, o voto, o alistamento e o voto são facultativos. Isso está na Constituição Federal. Uhum. O analfabeto pode votar se quiser, pode se alistar se quiser. Então, o alistamento e o voto do analfabeto são facultativos. Assim como para o menor entre 16 e 18 anos. Então, a pessoa entre 16 e 18 anos, o alistamento e o voto também são facultativos, assim como dos analfabetos. Então, se o analfabeto quiser, ele se alista como eleitor e, se ele quiser, ele pode sim votar. Para o analfabeto, o voto não é obrigatório. Mas o analfabeto, ao mesmo tempo em que ele é alistável, ele é inelegível. Então, está na Constituição Federal, no 14.4 da Constituição Federal, uma das hipóteses de inelegibilidade é o analfabetismo. Então, o analfabeto não pode ser votado. E aqui eu já antecipo a minha posição. Eu sou contra. Eu acho que o analfabeto poderia ser votado, é um cidadão também, pode se valer de assessoria, por exemplo. Hoje em dia ninguém é bobinho, por mais que não saiba eventualmente nem ler nem escrever, ou seja, é analfabeto, ele pode se cercar de pessoas alfabetizadas que serão seus assessores e que vão ajudá-lo no exercício do mandato. Hoje em dia até mandato coletivo a gente tem. É verdade. Então, assim, isso é um fato, é uma realidade do tempo presente. Eu sou a favor, não é o que está na Constituição. A Constituição fala que o analfabeto é inelegível, então o analfabeto não pode se candidatar. Eu até acho que, ainda que não fosse para presidente da República, mas, por exemplo, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, os cargos proporcionais, eu não veria muito problema em a pessoa ser analfabeta e poder ser candidata. Então, esse é um dado, a inelegibilidade por conta do analfabetismo. Aí você pergunta, como é que faz para a Justiça Eleitoral saber se a pessoa é ou não analfabeta? Primeiro assim, o que é o analfabeto? O analfabeto, eu costumo brincar, eu falo que o analfabeto é aquele que é analfabeto de pai e mãe. Ou seja, ele não sabe nem ler, nem escrever absolutamente nada. Zero. Não sabe nem ler, nem escrever. O semi-alfabetizado é semi-alfabetizado, não é analfabeto. Sim. Então, o semi-alfabetizado, ele lê mal, mas lê. Ele escreve muito mal, mas lê. Mas a Justiça Eleitoral não está preocupada a esse ponto de saber se a pessoa escreve com C cedilha ou com 2 S's. Claro. Erro de português. Não é isso que importa para a Justiça Eleitoral. Então, o semi-alfabetizado, esse pode se eleger. Esse é elegível. Quem é inelegível é o analfabeto. Na dúvida, diz a legislação eleitoral, pode a Justiça Eleitoral aplicar uma espécie de provinha para aquela pessoa, para aquele eleitor, para que o eleitor demonstre que sabe ler e escrever, ainda que minimamente, de forma rudimentar. Então, diz a lei, tem que ser de uma forma, esta provinha tem que ser de forma individual e reservada, não pode expor a pessoa. E o que seria essa provinha? O juiz eleitoral pode pegar o jornal do dia e falar o seguinte, ó, dá uma lidinha aqui nesse parágrafo do jornal.
Aí a pessoa vai ler minimamente. Se conseguir ler minimamente, o juiz já vai perceber que aquela pessoa é semi-alfabetizada que seja, e com isso está preenchida essa questão e vai poder ser candidata, porque provou que não é analfabeta. Maravilha. Dentro disso, das inelegibilidades a que você se referiu, vamos entrar então num ponto que é bem importante, que é a questão da lei da ficha limpa. O que é essa lei da ficha limpa, né? E de onde ela veio? Olha, nós temos uma lei que é a Lei Complementar 64 de 90, de 1990. Essa Lei Complementar 64 de 90, ela foi turbinada, digamos assim, em 2010, com a Lei Complementar 135 de 2010. A Lei Complementar 135 de 2010 é a tal da Lei da Ficha Limpa. Então, ela veio em 2010 para apimentar, para turbinar a Lei Complementar 64 de 90. Então, hoje o que nós temos é a Lei Complementar 64 de 90, que é chamada de Lei das Inelegibilidades, turbinada pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Eu quero deixar claro aqui, eu não sou nenhum entusiasta, Rutinaldo, da Lei da Ficha Limpa. Eu tenho sérias críticas à Lei da Ficha Limpa. Eu acho que em muitos pontos a Lei da Ficha Limpa exagera. Eu acho que em muitos pontos a Lei da Ficha Limpa é inconstitucional. Eu acho que em muitos pontos a Lei da Ficha Limpa vai contra as convenções de direitos humanos, convenções internacionais de direitos humanos que são subscritas pelo Brasil. O Brasil é signatário de convenções internacionais e a Lei da Ficha Limpa fere, no meu ponto de vista, essas convenções. A começar por você considerar inelegível uma pessoa que está condenada, mas sem trânsito em julgado, Sim. O que pode gerar injustiça. Então, eu quero dizer, num primeiro momento, que eu não sou nenhum fã incondicional. É claro que a Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 64 de 90, tem os seus pontos positivos, mas ela não é uma lei isenta de críticas, como nenhuma lei é. Sim, toda lei está sujeita a críticas, a lei da Ficha Limpa também. Dito isso, eu digo para você e para quem nos assiste o seguinte: o Supremo Tribunal Federal disse que a lei da Ficha Limpa é constitucional. Disse que a lei da Ficha Limpa não tem nenhum problema de controle de convencionalidade. Está de acordo com as convenções, etc. Então, a partir do momento que o Supremo bateu o martelo e decidiu que está tudo bem, Roma locuta causa finita. Está resolvido. Sim. Não sou eu que vou ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu, por exemplo, nas minhas peças, nas minhas petições enquanto advogado, eu não arguo a inconstitucionalidade. Eu não vou perder tempo. Com certeza, né? Até porque isso já está superado. Já está superado. Então o Supremo já disse que é constitucional, beleza. Só que num podcast, numa aula, liberdade de cátedra, eu posso criticar. Então, assim, desculpa. Até porque, na verdade, nós temos que caminhar, se o caso, para uma modificação desse estado de coisas. Exato. Então, eu não concordo com o Supremo. Eu acho que a lei da Ficha Limpa é inconstitucional em muitos pontos, mas o Supremo disse que está tudo beleza. Então, a partir do momento que o Supremo bateu o martelo e falou que a lei da Ficha Limpa é constitucional e está perfeita, então ela vale para todo mundo. Ela vale para o político chamado político de carreira, vou citar um nome aqui, vale para o Paulo Maluf, assim como para o Renan Calheiros, assim como para o José Sarney, assim como para o Collor de Mello. Então ela vale para políticos, aspas, de carreira, e vale para outros políticos que podem não ser de carreira, como, por exemplo, Deltan Dallagnol, que era um procurador da República, membro do Ministério Público Federal, era da Operação Lava Jato, da força-tarefa da Operação Lava Jato, mas a lei vale para tudo, vale para o Rutinaldo, vale para o Alexandre Rolo, vale para todo mundo a partir do momento que o Supremo falou que ela é uma lei constitucional. E o que aconteceu com o Dallagnol foi isso. A gente pode aprofundar, vou esperar você fazer uma outra pergunta, mas enfim, o que aconteceu no final das contas é que foi aplicada a lei da Ficha Limpa ao Dallagnol. Tá. Dentro dessas hipóteses aí de inelegibilidade prevista na lei da Ficha Limpa, não é? O que a gente poderia, para explicar para as pessoas assim, algumas das hipóteses? Porque com relação à questão da condenação criminal transitada em julgado, você já mencionou há pouco, nós entendemos. A questão é, quais outros pontos de inelegibilidade previstos nessa lei você destacaria?
Olha, são várias as hipóteses de inelegibilidade mas trazidas pela lei da ficha sim, limpa. mas destaque. Uma delas, por exemplo, que, entre aspas, vitimou Sim. o atual presidente Lula, e aqui não importa se eu gosto do Lula, se eu não gosto do Lula, não é disso que se trata. Claro. Não é disso que se trata. Eu vou citar um caso concreto, 2018, o então presidente Lula tinha uma condenação criminal em 2018 por órgão colegiado, não tinha transitado em julgado essa condenação criminal, acho que era do triplex, se não me engano, me ajuda aqui na memória, sim, acho que era do apartamento do triplex lá do Guarujá. Ele tinha então uma condenação criminal não transitada em julgado, e essa condenação criminal na época impediu a candidatura do Lula em 2018. Porque tinha sido confirmada por um colegiado. Por um colegiado, mas não tinha transitado em julgado. Sim, e sim. Aí a lei da ficha limpa já disse, olha, quem está condenado criminalmente, ainda que sem o trânsito julgado, já fica inelegível. Então, isso aconteceu com o Lula em 2018, e em 2018 o Dallagnol bateu palmas para isso, falou, realmente, a lei da ficha limpa é ótima, é maravilhosa, tá certo, é isso mesmo, tem que tirar esses políticos aí que cometem crime, etc e tal. O tempo passou e o que aconteceu com o processo, bem ou mal, também não me cabe aqui fazer nenhum juízo de valor, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspeição do juiz da época, do Moro, que tinha condenado Lula, e anulou as condenações criminais do Lula. Mas isso foi uma pouca vergonha. Não estou entrando em juízo de valor. Eu estou dizendo que o Supremo veio... Está avaliando tecnicamente. Fato. O Supremo veio e cancelou, anulou todas as condenações. Então, o que aconteceu? O Lula, que poderia ter sido candidato em 2018, não foi candidato por conta de uma condenação que, no final, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a lei da ficha limpa permite a inelegibilidade independentemente do trânsito julgado, o que me parece aqui uma inconstitucionalidade. Então, já apontaria essa inconstitucionalidade, porque fere o princípio da presunção de inocência. Se bem que até a defesa lá dos que adotam, né, esse pensamento é no sentido de que nenhum direito, por mais fundamental que seja, seria absoluto em si. Não, perfeito. Né? Então, assim, agora, por outro lado, eu também considero que nesse aspecto, como nós estamos falando de um direito fundamental de cidadania, então, no meu entendimento, a interpretação, se houver duas possíveis, há de se aplicar aquela que protege o direito fundamental, que estende e não que restringe. Exato. Tô de acordo. Que é o que eu tenho sustentado. Estou de acordo. Concordo, estou de acordo. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que essa é uma questão que nós precisamos, de fato, refletir. Agora, por outro lado, também, avançando, e depois a gente vai comentar um outro aspecto, mas eu penso que o Congresso Nacional poderia ser mais atento com relação a essa questão para implementar esse debate na arena adequada, que é justamente o Congresso Nacional. Perfeito. Porque se nós temos um estado de coisas em que há um problema, como foi que você acabou de citar, não é? E mesmo agora a gente vê o caso do Dallagnol, que as pessoas têm trazido aí muitas críticas com relação à questão da decisão que, na verdade, se utiliza da lei da ficha limpa. Então eu acho que se nós estamos num momento em que essas questões estão, de algum modo, gerando, né, na sociedade de uma forma geral preocupações, o Congresso teria que debater isso de uma maneira mais clara e definir realmente isso, né, deixar de maneira inequívoca para que as pessoas pudessem de fato ter um parâmetro seguro, porque na verdade assim, o Congresso que fez a lei, uma parcela dele hoje diz que, na verdade, que não devia ser assim. Exato. Né? É um paradoxo. Exatamente. Mas, por outro lado, eu não tenho notícia de nenhuma medida efetiva por parte do Congresso Nacional para alterar, por exemplo, a lei para garantir que, no caso aí, vamos citar especificamente, que alguém só pudesse ficar inelegível em função, claro, dessa condenação transitado em julgado. A pressão popular, né? A lei da ficha limpa foi aprovada em 2010. É por isso que eu te perguntei de onde que ela veio. Muita pressão popular, muita pressão popular. E falando um pouquinho mais dessa questão do trânsito julgado ou não, essa é uma das hipóteses crime que a lei da ficha limpa reconhece a inelegibilidade independentemente do trânsito julgado, mas não é a única. Tem, por exemplo, condenações eleitorais em representação eleitoral, determinadas representações eleitorais geram inelegibilidade
também independentemente do trânsito em julgado, com a condenação do órgão colegiado. Então, se eu fui condenado numa ação de investigação judicial eleitoral no TRE, ainda que eu recorra, eu já estou inelegível com a decisão do TRE. Te dou outro exemplo. Improbidade administrativa. Sim, a improbidade administrativa já gera inelegibilidade a partir da condenação pelo TJ ou pelo TRF. Ainda que você recorra para o STJ, você já está inelegível. E aí uma outra questão interessante, porque quando se fala dessa questão do trânsito julgado, colocam a culpa no advogado. Colocam a culpa e falam o seguinte: no Brasil é impossível o trânsito em julgado, porque o advogado recorre. Eu já ouvi isso algumas vezes. Agora, veja o seguinte, você que é advogado brilhante, quem atrasa eventualmente o andamento do processo não é o advogado, porque o advogado tem prazo. Sim. Tem prazo. Eu posso recorrer? Posso, mas eu tenho que recorrer no prazo. O que faz o processo demorar são os julgamentos que são demorados. Porque se os tribunais julgassem em uma semana, por mais que eu apresentasse um recurso, outro recurso, outro recurso, julga tudo em uma semana, é rápido, Rutinaldo. Sim. Então, eu entrei com um recurso especial. A lei me permite entrar? Permite. Qual é o prazo do recurso especial no CPC? 15 dias úteis. Então, em 15 dias úteis, eu apresentei o recurso especial. Se o tribunal, STJ, no caso, que vai julgar o recurso especial, julgar esse recurso especial em 15 dias, está julgado em 15 dias. Depois tem embargo de declaração. 5 dias para os embargos de declaração. Se o STJ julgar em uma semana, vai transitar em julgado. Se não transita em julgado, não é por conta do advogado, é porque os tribunais demoram para julgar. E demoram para julgar porque, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, olha como a coisa, o buraco é mais embaixo. No Supremo Tribunal Federal são 11 ministros para julgar processos do Brasil inteiro. Pergunta se eles querem o aumento desse número de cadeiras para 22 ministros. Eles não querem. Eles querem ficar os 11 lá, eles não querem que aumente o número de ministros para dar uma vazão maior aos trabalhos. E digo mais, ele já tem muito trabalho no Supremo, ainda acumulam o Tribunal Superior Eleitoral. E o CNJ. E o CNJ, ou seja, aí não tem como. Aí vai demorar para ter o julgamento mesmo, porque não só ele é um dos 11 ministros do Supremo, quando ainda tem que julgar coisa no CNJ, como ainda acumula a cadeira no TSE. O ministro Celso de Mello, por exemplo, que é um ministro que eu sempre fui muito fã e que agora se aposentou. Eu também gosto muito dele. Ele nunca aceitou acumular a função eleitoral, ele nunca foi ministro do TSE. Porque ele dizia o seguinte: eu já tenho muito trabalho aqui no Supremo e eu mal dou conta dos meus processos, eu não vou sentar na cadeira do TSE, porque vai ter mais processo ainda para eu ler e eu não vou dar conta. Veja que coerência. Agora, os outros ministros não, eles têm um monte de trabalho no Supremo e ainda acumulam, por exemplo, trabalho no TSE. Isso faz sim com que os processos não transitem em julgado, porque eles demoram anos e anos para julgar determinados processos. Tem ministro que pede vista, fica 2 anos com pedido de vista. Agora, tudo bem que eles andaram mudando o regimento interno do Supremo. Mas em função do volume de críticas com relação ao pedido de vista, né? Exatamente. Ficava 2 anos com pedido Sim. de vista. Aí não vai transitar em julgado. Houve processos em que o tempo foi maior. Então, e aí transita em julgado? Não vai. E a culpa é do advogado? Não. Então, assim, se a gente aperfeiçoar tudo isso, a gente acelera o trânsito em julgado e aí a gente poderia ter a lei da ficha limpa se baseando em condenações transitadas em julgado para evitar o que aconteceu com o Lula. Volto a dizer, não estou aqui falando nem bem nem mal, não me cabe falar bem ou mal, Sim. mas o fato é que o Lula acabou sendo impedido de ser candidato em 2018 por conta de uma condenação que depois foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá. Agora, o caso especificamente aqui do Deltan Dallagnol, que teve o mandato de deputado federal pelo Paraná cassado, qual foi a questão que foi posta? Por exemplo, o pedido de indeferimento da candidatura dele se baseou em quê? Então vamos lá, assim como isso a gente já falou aqui, como qualquer postulante a candidato, qualquer pessoa que quer ser candidata, ela precisa registrar, acabamos de falar isso, a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Foi o que fez o Deltan. Ele apresentou o pedido de registro da candidatura dele
ao TRE do Paraná, ele é do estado do Paraná, e após a apresentação desse pedido, houve impugnações. Então, foram formuladas impugnações dizendo o seguinte: olha, ele não pode ser candidato, ele está inelegível porque ele pediu exoneração, e é uma das hipóteses de inelegibilidade, é a linha Q de queijo, artigo 1º, inciso 1º, a linha Q da Lei da Ficha Limpa, da Lei Complementar 64 de 90, que diz o seguinte: ficarão inelegíveis os membros do Ministério Público que pedirem exoneração voluntária no curso de processo administrativo disciplinar. Então, ele foi impugnado por conta disso, porque ele, então, teria pedido a exoneração dele, ele se exonerou efetivamente em 2000. Ou seja, pediu para sair do cargo de procurador da República. Foi, pediu exoneração, e ele teria pedido, então, a exoneração no curso do processo administrativo disciplinar. Qual que é, então, o que o TSE acabou mais ou menos decidindo, e vamos aprofundar um pouco mais isso, é que ele teria ficado inelegível por conta dessa linha Q de queijo. Qual que é a grande discussão e a grande crítica que estão fazendo a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral? O que os críticos do TSE estão dizendo é que esta hipótese de inelegibilidade não poderia ter sido aplicada, que o TSE teria feito uma interpretação extensiva de uma norma restritiva de direitos, porque, na verdade, o Deltan, quando pediu a exoneração, não estava em curso o processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Sim, não tinha sido instaurado. Havia, na verdade, digamos assim, uma investigação preliminar, uma sindicância. Isso, exatamente. Para se definir se instaurar ou não o procedimento administrativo disciplinar. Então, o que o TSE falou é o seguinte: tem aqui 15 procedimentos que podem desembocar em PAD. E aí quem critica isso diz o seguinte: olha, a lei fala que tem que ter no curso do processo administrativo disciplinar. Como não estava no curso do processo administrativo disciplinar, o que o TSE fez foi uma forçação de barra. E aí entra o conceito de fraude à lei. Porque, na verdade, o que o TSE entendeu, neste caso específico do Deltan, é que ele teria agido em fraude à lei. Ele teria agido de uma forma para evitar a incidência da linha Q, e ao fazer isso ele teria tentado fraudar a lei e, por isso, ele foi considerado inelegível. E esta questão da Justiça Eleitoral não tolerar a fraude à lei não é nova. E eu te dou 2 exemplos que você vai lembrar que aconteciam no passado. Na Constituição Federal tem a chamada inelegibilidade de parentesco, é o 14.7 da Constituição Federal, que fala o seguinte: o cônjuge do prefeito, do governador e do presidente está inelegível no território de jurisdição do titular. Então, o cônjuge do prefeito não pode ser candidato no município do prefeito. Tem essa inelegibilidade, nem o cônjuge, nem o filho, enfim. Inelegibilidade de parentesco. O que os prefeitinhos faziam lá no passado? Eles eram prefeito uma vez, prefeito 2 vezes, reeleição, e para lançar a esposa no 3º mandato, eles simulavam divórcio. Eles se divorciavam no papel para poder lançar a esposa. Afinal de contas, quem é inelegível é o cônjuge, não é o ex-cônjuge. O ex-cônjuge estaria fora da inelegibilidade parental. Então, o que eles faziam? Eles providenciavam o divórcio no curso do 2º mandato para poder lançar a esposa no 3º mandato. Aí diz o seguinte: não, ela não é minha esposa, ela é minha ex-esposa. Está aqui o divórcio. O que a Justiça Eleitoral fazia nesses casos? Reconhecia a fraude à lei. Esse divórcio não é um divórcio sério. Esse divórcio é um divórcio simulado para fraudar a inelegibilidade de parentesco. Então, nós já temos esse precedente. E isso evoluiu para uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 18. Então, para dizer, a Justiça Eleitoral nunca aceitou a fraude à lei. Nesse caso, não é nem fraude à lei, é fraude à Constituição, que é inelegibilidade de parentesco. Outro exemplo que eu dou para você da Justiça Eleitoral que não aceita a fraude à lei. Também no passado, era possível que o candidato majoritário, por exemplo, candidato a prefeito, ele renunciasse à sua candidatura na véspera da eleição. Sim. Então, o que ele fazia? Não mudava a foto da urna. Isso, então. Você lembra? O que ele fazia? Ele sabia... Eu vi isso na prática. Não, ele sabia que ele era inelegível, mas ele se lançava candidato,
sabendo que era inelegível, na véspera da eleição ele renunciava à candidatura dele e colocava o filho em substituição, no sábado. No domingo, o eleitor votava no pai e acabava elegendo o filho, porque não dava tempo de comunicar ao eleitor, o eleitor não sabia. Era possível a substituição na véspera, o pai renunciava à candidatura no sábado, lançava em substituição o filho, e no domingo o eleitor votava no pai, mas elegia o filho, até porque já não mudava não dava a urna, foto, não dava para alterar nada, etc. e tal. O que a Justiça Eleitoral entendeu a respeito disso? Fraude. É uma fraude à lei, é uma fraude ao eleitor, é o voto cego. O eleitor não pode ser enganado, achar que está votando no pai e, na verdade, está votando no filho. Nunca aceitou essa prática, entendeu, em situações como essa, e indeferia a substituição, porque dizia que era uma substituição fraudulenta. A lei evoluiu e hoje se exige, no mínimo, 20 dias de antecedência para você fazer a substituição. Então, qualquer candidato que queira renunciar, tem que renunciar 20 dias antes para dar tempo do eleitor ser informado, para dar tempo da urna eletrônica ser alterada, a foto, etc. e tal. Então, por que houve essa evolução legislativa? Por conta da Justiça Eleitoral não aceitar a fraude à lei. Então, te dei 2 exemplos. Uhum. Nesse caso da Dallagnol, o que a Justiça Eleitoral entendeu é que também houve fraude à lei. O Dallagnol teria, então, pedido exoneração para escapar da linha Q. E foi essa, então, a interpretação que foi dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, evitando a fraude à lei. Não é a primeira vez que isso acontece. Tá, mas eu também ouvi e li alguns críticos dizendo o seguinte, que mesmo que houvesse eventualmente a instauração desse processo administrativo, quer dizer, se antecipou aí uma condenação que não existiria, não é? Mas assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque de algum modo havia uma real possibilidade de instauração daqueles procedimentos, né, daqueles processos administrativos disciplinares em que o Dallagnol eventualmente poderia ser penalizado. Ou a simples instauração desses processos administrativos disciplinares já seriam suficiente para inviabilizar as pretensões políticas que, para alguns, não eram algo que se desconhecia. E eu acho que esse é o ponto. Me permita peço desculpas de te interromper, mas eu acho que esse é o ponto. Na verdade, a própria instauração do processo administrativo já geraria inelegibilidade, não precisaria nem da condenação. Sim. E ele já tinha visto que a instauração seria inexorável. Esse é o ponto. Ele tinha 15 procedimentos. Um desses 15 procedimentos, se não todos, iriam se transformar em processo administrativo disciplinar, e o início, a abertura do processo administrativo disciplinar já geraria inelegibilidade. Por isso que ele teria antecipado a exoneração dele, porque para ser candidato, ele precisava se exonerar em abril. O que ele fez? Ele se exonerou no ano anterior, em novembro. Por que ele se exonerou tanto tempo antes? Porque ele já tinha visto que a coisa ia ficar complicada para o lado dele, seria instaurado o processo administrativo disciplinar e a própria instauração já geraria inelegibilidade. Então ele saiu correndo, no meu ponto de vista, justamente para evitar a linha Q agindo em fraude à lei. Então, mas eu li o voto do ministro relator e ele aponta exatamente isso, né? Ele, na verdade, fala também dessa questão da antecipação, né? Então, assim, foi uma somatória, pelo que você relata, uma somatória de elementos. 5 elementos. Uma somatória de elementos. 5 elementos. Eu vi na descrição do voto e a gente poderia apontar cada um deles se você entender conveniente. Sim, claro. Mas até porque você tem o acórdão, né? Sim. Você tem... E aí, o que eu gostaria aqui? Quais foram, então, resumidamente, esses 5 elementos que foram apontados para sustentar a decisão de que Sua Excelência, o deputado Deltan Dallagnol, teria, em momento anterior à sua candidatura, ainda como Procurador da República, se exonerado com a finalidade, sim, de fraudar, né, a lei, no sentido de viabilizar uma candidatura que
a depender, como a gente falou, e aqui é importante reprisar, a instauração do processo administrativo disciplinar contra ele geraria, como você diz, inexoravelmente, uma inelegibilidade. Antes de falar desses 5 elementos aqui que estão na voto do relator, é importante que a gente diga também, aponte também uma outra situação curiosa que acontecia com os políticos no passado. O político no passado, o deputado, o senador, quando ele via que ele ia ser cassado, ele renunciava. Lembra que eles faziam isso? O ACM, por exemplo, renunciou. Antônio Carlos Maia. O Arruda. Eles eram... o próprio Collor, no impeachment, na verdade, se tentou por conta da questão da repercussão. Exato. Lembra? No julgamento... se entendeu que houve tentativa de fraude. E aí o que aconteceu? Prosseguiu-se, inclusive, no julgamento para justamente viabilizar o quê? Que ele ficou com o direito político suspenso, né? Os direitos políticos por 8 anos. Então, o que os políticos faziam no passado? Quando o deputado via que ia ser cassado pelos coleguinhas, ele renunciava para escapar da inelegibilidade da linha B de bola. Da lei da ficha limpa. Da lei da ficha limpa. Quando o prefeito via que ele ia ser cassado pela Câmara, ele renunciava para escapar da linha C, que prevê justamente essa inelegibilidade. Quando o prefeito é cassado pela Câmara, ele fica inelegível. Então, antes de ser cassado, ele renunciava para escapar da linha C. Agora nós temos uma linha na lei da ficha limpa que é a linha K. O que a linha K fala é o seguinte: qualquer detentor de mandato eletivo que renuncie para escapar de processo de cassação fica inelegível. Então, a própria lei da ficha limpa cercou para evitar a fraude à lei. Então é o seguinte: não renuncie para escapar de responsabilidade, porque se você renunciar, você vai ficar inelegível. Do mesmo jeito. Com o Dallagnol é a mesma coisa. Foi o que aconteceu, seu entendimento. Então, e de acordo com o entendimento do TSE isso, também. Exato. Eu estou defendendo a decisão unânime do TSE. Então, o que o TSE entendeu foi o seguinte: Dallagnol, você tinha que ficar lá respondendo. Quando você antecipou para não ser aberto o processo administrativo disciplinar, você incidiu em fraude. Quais são, então, os 5 elementos que levaram o Tribunal Superior Eleitoral a entender que houve fraude? Primeiro elemento: o Dallagnol já tinha... ele não era réu primário dentro do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele já tinha recebido uma pena de advertência e uma segunda pena de censura. Então, ele já tinha tido 2 processos administrativos disciplinares anteriores. Em que ele havia sido penalizado. Já tinha sido penalizado. Então, ele não era primário. Ok? Então, ele já tinha maus antecedentes na carreira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tinha 15 procedimentos de natureza diversa, tais como reclamações, que são prévias, como você falou, prévias do processo administrativo disciplinar. E nesses 15 procedimentos anteriores, com acusações graves que poderiam sim desembocar numa demissão, numa exoneração, também porque ele já tinha maus antecedentes. Então, quando você tem maus antecedentes, a pena seguinte ela vai aumentando, né? As penas vão aumentando por conta dos seus maus antecedentes. Então, isso também foi levado em consideração. Terceira coisa levada em consideração: um colega do Dallagnol, que atuou também na força-tarefa da Operação Lava Jato, foi apenado com demissão pelo CNMP em 18/10/21, em 18 de outubro de 21, em processo administrativo disciplinar instaurado em anterior reclamação. Então, um colega do Dallagnol já tinha sido exonerado pelo CNMP poucos dias antes do pedido dele, porque 16... E aí vem a quarta situação. 16 dias depois da exoneração do colega, o Dallagnol pediu exoneração. Então, ele olhou lá para trás e falou: ih, cara, meu colega já foi exonerado, o caminho agora eu sou o próximo. Então, para evitar isso, o que ele fez? Ele pediu exoneração, e esse pedido foi, então, 16 dias depois que o colega dele tinha sido exonerado pelo CNMP, e esse foi o quarto ponto para reconhecer a fraude. E o quinto ponto foi a antecipação. Que antecipação? Ele podia ter pedido exoneração. Se ele quisesse só ser candidato, ele podia ter pedido exoneração em abril.
E, no entanto, ele antecipou o pedido de exoneração para novembro do ano anterior. 5 meses antes. Não tem muito sentido essa antecipação. Então, você juntando esses 5 elementos, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que teria havido aí uma tentativa de burla à lei, de fraude à lei, para escapar da linha Q e, então, aplicou a linha Q em relação a ele. Tá, mas como que foi o caminhar desse processo? Porque me parece que, num primeiro momento, a Justiça Eleitoral do Paraná havia entendido que não era caso de indeferimento da candidatura dele, né? Então foi o TSE, então, modificou Sim. a decisão, não é, do tribunal lá do Paraná, né, para justamente entender que de fato não deveria ter sido deferida a candidatura dele. Exato. Tá? Foi isso. E quais foram os fundamentos, se é que você avaliou, eu acredito que já tenha avaliado, que sustentaram a decisão lá do tribunal no Paraná para deferir a candidatura dele, porque essa impugnação ao registro da candidatura começou lá. Perfeito. Correto? Sim. Tá? Sim. Então, assim, só para que a gente tenha o contraponto daquilo que foi uma decisão de um órgão da Justiça Eleitoral num primeiro momento, né? E do que foi esta aqui, ao que está vigorando, digamos assim, para ficar mais fácil para entender, que é o que está valendo por enquanto, porque não há nenhuma outra decisão a modificar essa que foi tomada pelo TSE. Então, assim, em linhas gerais, qual foi a base da decisão do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná? Então, no meu ponto de vista, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ele foi um pouco mais simplista no raciocínio dele. Ele não evoluiu para a questão da fraude à lei. Tá. Ele foi mais positivista. O que o TRE fez foi o seguinte: tem aqui, quando o Deltan pediu a exoneração, estava em curso algum processo administrativo disciplinar? Não. O que a gente tinha eram 15 procedimentos preliminares, ainda não havia o processo administrativo disciplinar. Como a lei da ficha limpa exige a pendência, no mínimo, de um processo administrativo disciplinar, e como a gente não tem a instauração, na época, não tinha instaurado nenhum processo administrativo disciplinar, então não incide a inelegibilidade. Ele foi mais positivista. Mas e a linha K nesse sentido, considerando o que você falou há pouco? No sentido de que toda a manobra, de uma forma geral, que se fizer no sentido, e eu não estou dizendo que foi que ele fez ou não fez, eu estou aqui só para colocar o argumento. O TRE do Paraná não entendeu que teria havido manobra. Simples assim. Então não se aplicaria nesse caso, porque em tese, pelo que você está me falando, também nessa interpretação que você está apresentando do que foi a decisão lá da Justiça Eleitoral do Paraná, simplesmente assim, olha, não tinha processo, ele não se enquadra, ele ele saiu antes e, portanto, não se aplica, ponto final. Simples assim. Foi um exercício regular de um direito. O que ele fez? Ele pediu exoneração. Ele podia pedir exoneração, isso é um exercício regular de um direito. Não vejo aqui, não reconheço nenhuma manobra. Acho que a grande questão é essa. Paraná não reconheceu nenhuma manobra. TSE reconheceu que teria havido manobra, teria havido fraude. Essa é a grande diferença. E aí, um tribunal entendeu que não, outro tribunal entendeu que sim. E aí, no caso do TSE, a decisão foi tomada no sentido de que inviabilizar a eficácia dessa manobra que foi reconhecida por ele mesmo. Isso, perfeito. Entendi. Perfeito, exatamente. Para ficar mais claro aqui. Exato. Todas e todos que o Deltan teria, então, feito uma manobra e nós aqui do TSE não aceitamos essa manobra, como não aceitamos a manobra do divórcio, como não aceitamos a manobra da substituição na véspera, que foram os exemplos que eu dei. Então, isso aqui é mais... Como a gente não aceita mais... A renúncia de deputado para fugir... Exato. Então, a gente não aceita mais manobra. Aqui a gente entendeu que houve manobra. Isso é fraude à lei. A gente está reconhecendo a fraude à lei e estamos aplicando a linha Q. O TRE do Paraná não. Entendeu que não houve manobra nenhuma. Ele podia ter se exonerado. Não tinha nenhuma pendência de processo administrativo disciplinar. Portanto, não se aplica a lei da ficha limpa. Tá. Então, assim, para a gente resumir nesse ponto, eu gostaria que você, embora assim eu já tenha compreendido, e todos nós aqui pela clareza da sua exposição, qual é o seu pensamento, mas é importante deixar bastante evidenciado isso, porque de fato é uma questão extremamente técnica, as pessoas reiteradamente têm lido, né, algumas coisas que podem não ter aí a profundidade técnica necessária, né? E você trabalha com isso realmente há muito tempo, então eu concluo do seu raciocínio que você entende que tecnicamente a decisão do TSE estaria juridicamente correta.
Sim, eu concordo com a decisão, eu acho que ela foi juridicamente correta. É bom destacar que nós temos aqui uma decisão unânime. Sim, não houve divergência, nem pedido de vista. Exato, não houve divergência, não houve pedido de vista, porque quando é 4-3, tudo bem que o 4-3, o 4 é mais do que o 3, mas a gente pode dizer o seguinte, olha, rachou o tribunal, lá 4 pensaram de um jeito, mas 3 não concordaram. Aqui foi 7-0, quer dizer, todos se convenceram de que teria havido fraude. É possível a gente criticar? Claro que é possível criticar. Tem gente que continua criticando. O professor Miguel Reale Júnior é um que é contra, falou que o TSE foi ativista, agiu com ativismo. Ok, no Estado Democrático de Direito isso é possível, a gente pode criticar. Eu não critico nesse caso, já critiquei outras decisões do TSE, nesse caso aqui eu não critico, não acho que tenha havido qualquer novidade, já demos alguns exemplos onde a Justiça Eleitoral impede a fraude à lei, foi o que aconteceu aqui. O TSE, justificando os 5 pontos, por conta desses 5 pontos somados, entendeu que teria havido, então, esta fraude para o Dallagnol escapar da incidência da lei da ficha limpa e não aceitou isso. Então, eu, neste ponto, estou de acordo com a decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral e digo mais, acho que dificilmente ele reverte isso no Supremo Tribunal Federal. Tá, mas ainda haverá possibilidade de recurso, né? Mas a decisão, pelo que também eu li, é de execução imediata. Então, a perda do mandato, tão logo seja comunicado à Câmara, né, à direção da Câmara, isso vai ter o encaminhamento e aí o deputado vai perder o mandato em função da decisão, mesmo que ela não tenha transitado em julgado. Sim, a menos que ele consiga reverter isso, ou pelo menos um efeito suspensivo. O caminho seria a comunicação à Câmara dos Deputados. A Constituição prevê, isso também é um paradoxo aqui, mas prevê uma defesa dentro da Câmara, então o Dallagnol ainda vai ser intimado lá na Câmara para apresentar alguma defesa, então ele vai dizer alguma coisa, mas enfim, no final das contas, em não havendo reforma do acórdão, em não havendo um efeito suspensivo, no meu ponto de vista, a Câmara não vai poder descumprir o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e vai então ter que tirar do mandato o deputado Dallagnol. Então, mas você acha o quê? Por exemplo, assim, lá dentro possivelmente haverá o quê? Recurso ainda, embargo de declaração dentro lá do tribunal? Sim. Eu acredito. Eu acredito que vai ter os embargos de declaração e após os embargos de declaração caberá em tese o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e é difícil, né? Recurso extraordinário, qualquer recurso extraordinário a gente sabe que é difícil, muito difícil. Aliás, recurso para o Tribunal Superior de uma forma geral não é fácil. Não é fácil encaixar, né? Então, dificilmente ele reverte, mas cabem sim embargos de declaração e, na sequência, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal que ele, Dallagnol, tanto criticou lá atrás quando o Supremo derrubou as condenações da Lava Jato por conta de reconhecer a suspeição do Sérgio Moro, né? Na época, o Dallagnol saiu lá na imprensa criticando o Supremo Tribunal Federal e agora ele está na mão justamente desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá. E agora eu queria te perguntar também, considerando a perda do mandato do Dallagnol, como é que fica a situação? Porque foram 344 mil votos, como é que ficam esses votos? Quem que assume? Como é que fica essa situação agora? O próprio ministro relator, ele coloca no voto dele, isso está explícito no finalzinho do voto, que os votos se aproveitam para o partido. Então, para ele, Dallagnol, os votos não valem, mas para o partido vale. E aí assumiria, e por que eu digo assumiria? Já vou explicar. Assumiria o primeiro suplente do partido, né? Porque os votos aproveitam o partido, assumiria o primeiro suplente. Por que no caso aqui em questão não assumirá o primeiro suplente? Porque tem uma regra no Código Eleitoral que fala que para a pessoa se eleger, ela tem uma cláusula de desempenho, ela precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. E esse primeiro suplente não atingiu os 10% do quociente eleitoral lá do Paraná. Portanto, ele não vai assumir a cadeira e vai ser feita uma recontagem. Pela recontagem que eu já ouvi dizer que já foi feita, não sei se oficialmente ou extraoficialmente, entraria um deputado do PL no lugar do Dallagnol.
Tá, então quer dizer... Na recontagem. Na recontagem, tá? Então é porque isso também é importante esclarecer por conta dessa questão, porque eu li também isso na decisão, só que as pessoas também perguntavam, e agora, vai ficar com o partido, vai ser um outro deputado do partido? E não, né? Seria, justamente, se quer dizer, no seu atingido. entendimento seria esse, mas como não atingiu, digamos, Os aquele... 10%. É que seria um número de voto mínimo, para ficar mais fácil, para que a pessoa pudesse, no caso, assumir uma vez que aquele que era o eleito não tivesse possibilidade de continuar, como foi o caso. Aqui no estado de São Paulo, só para a gente dar números aí para ajudar o entendimento, aqui no estado de São Paulo, o quociente eleitoral para deputado federal gira em torno, já historicamente falando, de 300 mil votos, quociente eleitoral. Então, 10% de 300 mil votos seria 30 mil votos em São Paulo. Lá no Paraná, com certeza é menos, então, sei lá, uns 15 mil votos. Eu estou chutando um número aqui, eu não tenho o quociente eleitoral do Paraná. Mas aqui em São Paulo seria 30 mil, lá no Paraná é menos que isso. Então esse primeiro suplente não teve nem esses votos mínimos para ele poder assumir a cadeira. Aí é feita uma redistribuição, uma retotalização, e aí cai no colo pelos critérios de quociente eleitoral e quociente partidário, que são um pouquinho complicados da gente entender, mas em um outro programa a gente pode tratar do sistema proporcional. Esse é um tema importante. Então, parece que vai ser um deputado do PL, do partido do ex-presidente Bolsonaro. Tá, e agora sim, infelizmente nós já estamos caminhando aí para o final, né? Nós já estamos aí há mais de 1 hora de conversa. Mas a conversa está muito agradável e extremamente esclarecedora. Eu queria que você fizesse o seguinte, porque a gente sabe, voltando aqui à questão, que há outros processos lá que a gente sabe que possivelmente haverá também alguma repercussão, porque esses casos que envolvem principalmente a Câmara Federal, né? Porque assim, tem dimensão nacional, é óbvio, né? Então, assim, esse tempo da justiça eleitoral, porque isso também é uma questão importante, porque você falou, às vezes demora muito tempo e outros demoram menos tempo. Né? Então, por exemplo, nesse caso, por exemplo, considerando que há alguns casos lá que também eu acho que vão chamar bastante atenção, que estão pendentes de julgamento, você não considera que essas questões, inclusive, deveriam ser mais aceleradas para que a gente tivesse, na verdade, uma resposta imediata, para que não ficasse uma situação de repente, você gerar, né, um problema, tanto assim para a estrutura, porque seja lá o deputado, ou o senador, ou enfim, seja quem for, mas você está fazendo um trabalho, você cria lá uma estrutura, você tem na verdade um vínculo político, você tem na verdade uma base eleitoral, e a depender do tempo que demora esse julgamento, às vezes isso gera uma situação de muita, eu diria assim, até uma situação política muito negativa, porque as pessoas na verdade podem ficar desacreditadas, porque elas têm um vínculo político com determinada pessoa, e aí demora ou não se toma uma providência logo, aquilo vai se prolongando e quanto mais tempo passa, eu acho que a coisa politicamente se agrava. Então, o que você pensa com relação ao tempo do julgamento, notadamente nesses casos que envolvem cassação? Olha, Rutinaldo, é excelente essa sua pergunta e eu vou te dizer o seguinte, é um absurdo realmente o que acontece nesse ponto do registro da candidatura do Dallagnol. Nós estamos falando de um processo de registro de candidatura. Qual seria o ideal? O ideal é que os registros de candidatura todos fossem julgados antes da eleição, óbvio. Antes, mas é impossível com o atual sistema. O atual sistema, no passado você lembra, a gente tinha 90 dias de campanha. Sim. Nós tínhamos 3 meses de campanha. Começava em julho. E a eleição ia só em outubro, eram 3 meses. Agora isso foi encurtado para 45 dias. Entre o registro da candidatura e a eleição propriamente dita, são 45 dias. É impossível a Justiça Eleitoral julgar todos os registros de todas as candidaturas em 45 dias. O que eu defendo? Que os registros da candidatura, e não sou o único que defende isso, fossem antecipados. Vamos antecipar os registros das candidaturas para abril, para maio, não sei, vamos debater. Se é maio, se é abril, se é junho, mas vamos antecipar. Para quê? Para que, ao anteciparmos os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral consiga decidir tudo até antes da eleição. Sim. Porque se o TSE tivesse dado essa decisão antes da eleição, aí não teria nem tido voto para o Dallagnol. Porque é uma pena o que aconteceu. Tudo bem, eu acabei de defender a decisão do TSE, mas é uma pena
300 e tantos mil eleitores que votaram no Dallagnol teriam o seu voto rasgado e jogado no lixo, que é isso que acabou acontecendo. Afinal de contas, 300 mil brasileiros queriam ele deputado e votaram nele. Sim. Então, o importantíssimo seria a gente antecipar os pedidos de registro de candidatura para que todos estivessem julgados ainda antes da eleição. Porque aí o eleitor, quando for votar, já sabe, opa, eu queria votar no Dallagnol, mas o TSE indeferiu a candidatura dele, então já não dá para votar nele, eu vou votar numa outra pessoa. Isso é primordial. É muito complicado você julgar registro de candidatura nós estamos em maio do ano seguinte à eleição, em maio de 2023. É muito complicado. Então, eu concordo com você, por isso que eu fiz essa pergunta, porque assim, a mim chama atenção isso, porque às vezes você fica numa estabilidade, mesmo a questão do candidato, porque você tem uma pendência, se a sua candidatura não foi definitivamente deferida, você fica numa estabilidade e isso gera péssimo. Não, tem duas dimensões, eu acho. Eu acho que o candidato, de uma forma geral, ele fica ele mesmo numa instabilidade, porque ele não sabe o que vai acontecer, né? E isso é muito negativo para quem está à frente de uma campanha, e a própria população, porque dependendo do que aconteceu da primeira decisão ou da segunda, conforme o caso, fica lá indeferido, né? E isso politicamente, as pessoas, assim, quando isso é projetado pelos adversários políticos lá na rua, na campanha, as pessoas acham, olha, tá indeferido, não pode ser candidato, isso gera uma confusão. Então eu concordo com você que realmente deveria, principalmente nesses casos que são mais sensíveis e imediatos para definir a chapa, isso, tá? Exato, que fosse rápido, exato. Porque aí você já tem, até a população sabe exatamente, olha, é candidato, não é candidato, posso votar ou não posso votar, porque isso é uma questão... Termina tudo em setembro. TSE tem que decidir tudo até setembro. Até setembro. Aí outubro vem, o primeiro domingo de outubro é a eleição. É um absurdo realmente a gente deixar... Mas veja, é um absurdo, mas não é culpa da justiça eleitoral, é culpa da lei. Sim. Aí entra os congressistas. Os congressistas teriam, tem que então, discutir essa questão, e antecipar o registro. Com certeza. Antecipa registro para abril. Você quer ser candidato a vereador o ano que vem? Você vai pedir o seu registro em abril. Aí eu vou impugnar eventualmente, blá, 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 blá. Até setembro a Justiça Eleitoral decide resolveria tudo, o problema. Resolveria o problema. Tá, é isso aí. Querido amigo, olha, eu quero te agradecer, vou dar um espaço aí para você fazer as suas considerações finais, porque você é muito querido pelos seus alunos, pelos seus colegas, né? E pelos muitos clientes que você teve e terá ao longo da sua bem-sucedida vida. Você terá, não tenho a menor dúvida, porque a sua competência fala por si. Mas eu quero agradecê-lo imensamente por você ter aceitado o convite para vir aqui, né? Foi muito esclarecedor tudo que você disse, né? E você, pelo fato de, não só pela sua experiência, mas pela sua formação acadêmica também nesse sentido, é uma fonte segura. E eu acho, a minha preocupação nesse aspecto foi justamente garantir aí uma conversa que fosse tecnicamente adequada, para que as pessoas tivessem uma fonte segura de informação, como é o seu caso. Então, realmente, muito obrigado. Eu espero que a gente tenha a possibilidade, até já antecipo aqui, de fazer outras conversas sobre temas variados, porque eu penso também, não só por conta da minha condição de advogado, mas também por conta de ser militante político, que nós temos o dever, todos nós, de contribuir no sentido de que as pessoas compreendam mais o sistema democrático, para que, compreendendo o sistema democrático, tenham condições efetivas de fazer a defesa dele. Perfeito. E melhorar. É exatamente isso. Mas a palavra é sua, pode ficar à vontade. Obrigado, Rutina. Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com você. Foi uma alegria, uma satisfação, uma honra estar aqui. Esse bate-papo foi ótimo. Pena que já acabou, acho que nós tivemos só 5 minutos de conversa, né? Porque passou tão rápido. É verdade. Então foi muito legal. Eu procurei apresentar, como eu sempre faço, uma análise não apaixonada, porque acho que hoje está muito fla-flu, né? Quem gosta do Lula fala mal do Bolsonaro e vice-versa, e as coisas giram, todas as discussões, inclusive técnicas, giram em torno disso. Se você é de esquerda ou se é de direita, aqui o que eu procurei fazer foi uma análise desapaixonada. Pouco importa se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou para cima, se eu sou para baixo. A gente tem que ser técnico. Não sou dono da verdade. Nesse ponto aqui, o que eu fiz hoje,
foi aplaudir, elogiar, defender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Sei que existem críticas, são críticas respeitáveis também, mas o que eu procurei trazer aqui foi essa análise desapaixonada a respeito de uma questão que é técnica. A gente pode até discordar, eventualmente, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Não é o meu caso aqui, eu poderia ter discordado, mas não discordo, mas o que eu procurei fazer foi apresentar esta visão técnica e não apaixonada, uma visão desapaixonada da questão. Mas foi uma alegria, me coloco à disposição para voltar sempre que você quiser. Quero agradecer também àqueles que nos ouviram de forma paciente até aqui. É isso aí, querido, obrigado. Mais uma vez, um abraço super carinhoso para você e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Valeu. Então, meus amigos e minhas amigas, como eu havia dito para vocês no início, a conversa foi uma conversa muito interessante. Eu tenho certeza que você gostou muitíssimo, esclarecedora. E se você gostou, como eu tenho certeza que você gostou, você curte, você compartilha, você manda para os amigos, porque é importante que a gente possa disseminar, né, informações que têm lastro naquilo que é tecnicamente correto, naquilo que é lúcido. Então, a todos vocês, um grande abraço, um beijo também muito carinhoso e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!